sempre estudei em escola pública, fiz meu ensino fundamental, ensino médio também em escola pública, mas eu sempre tive um sonho, né? Que foi, desde criança, ser médica, fazer medicina, mas como vim de uma realidade meio complicada, meio difícil, então era uma coisa muito distante para mim conseguir um dia. Eu superei aquilo tudo. Eu me digo que eu fui uma guerreira, uma vencedora. De noite que a gente foi pra balada e tinha várias gente vendendo drogas. Então como elas já tinham experimentado, elas falaram que era bom, que eu tinha que experimentar, e eu entrei nessa vida. Primeiramente eu entrei em depressão, fiz de tudo para tentar sair, mas não tem como, porque quando você entra nessa vida é difícil sair, é muito complicado mesmo, porque a cada dia que você não usa, a cada dia que você ficar longe de uma, você não consegue viver. Você pensa em se matar, pensa em sair por aí sem rumo. Eu tentei me matar, mas minha mãe não deixou, me internaram, eu fugi de lá, eu não conseguia ficar lá, não conseguia viver com as pessoas que estavam lá dentro. Eu escutava vozes, eu falava com as paredes, eu me rolava no chão, esperneava, gritava, era como se eu fosse uma criança ainda. Eu estava na rua, andando pela rua, até que já tinha os moradores que me conheciam, que me davam comidas, e assim, que eu morava na rua. E eles conversaram comigo e perguntaram se eu queria me tratar. E a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos, para dar uma vida melhor para eles, para conseguir ver eles, para eles terem orgulho de mim. Tem gente que consegue se superar desse vício, que consegue sair. Eu, vendo isso, tornei a vontade de querer meus filhos perto de mim e minha mãe, e isso foi uma inspiração para mim. Saindo de serviço, não dormiu, né? Você trabalhava de segurança. Aí eu atravessando, houve um pequeno descuido, eu sofri foi atropelado, fiquei dormindo em coma, o traumatismo craniano, e me deu uma segunda oportunidade de eu retornar à vida e vi de muitas coisas que eu estava errado. E eu fiquei muito mal, fiquei na cadeira de roda, no andador. Foi muito difícil. Aí eu, com muita força de vontade, eu comecei a trabalhar com dificuldade, comecei. E hoje em dia eu estou aqui. A inspiração foi muita força de vontade de viver, de muita garra, muita determinação, entendeu? E muito valor à vida, né? Que hoje eu sou um homem. Sem vício nenhum, o único vício que eu tenho é trabalho, me dedicar à vida, meus filhos. Quando eu tinha uns 8 anos, eu morava numa vila e lá eu era uma pessoa pobre, humilde, era feliz do meu jeito, né? Comecei a sofrer bullying e aos 14 anos eu levava o bullying mais a sério. No começo era só uma brincadeirinha, algo bobo, mas depois foi se agravando. Quando uma amiga minha, em termos, porque uma amiga nunca te oferece droga, ela me ofereceu drogas. Eu falei que não, recusei. Na minha mente eu nunca ia usar algo que me fazia ruim. E depois de 2 semanas, eu vi o meu pai atingindo a minha mãe, tanto verbalmente como fisicamente. Insultos, batia, espancava minha mãe, algo que me deixava muito triste. Depois disso, eu fui até aquela amiga que tinha me oferecido drogas.
e aceitei a proposta dela. Eu via minha mãe, claro, ela chorava. Eu via minha mãe triste. E aquela dor que ela sentia me fez voltar atrás. Me fez querer ser aquela menina de 8 anos, pura, pobre, ingênua. A minha história termina de uma maneira muito feliz. Eu superei aquilo tudo. Eu me digo que eu fui uma guerreira, uma vencedora. Pela minha mãe, por mim mesma, porque eu não me senti humana mais. O desfecho da minha história acaba com eu abri um centro de recuperação. Eu se tornei uma pessoa feliz, alegre. Eu dei a volta por cima. Hoje eu ajudo tantas outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Algumas dores me apareceram em forma de fisgadas do lado direito e eu achava que fosse pré-menstrual, só que descobri que existia um caroço nesse local. Após algum tempo, eu fui verificar junto a um rapaz que fez uma ultrassonografia em mim, e nessa ultrassonografia foi descoberto que tinha algo de diferente ali, né? Poderia ser algo benigno, maligno, poderia ser alguma coisa de grave, mas até então ele não poderia me dizer, não sairia ali naquele exame. Tive uma crise antes da marcação e nessa crise era muita dor totalmente desesperada. Aí fui para o hospital, me internei, fiz o pré-operatório do hospital durante o período e no dia marcado para a cirurgia, que foi no dia 28 de outubro, eu fui para a cirurgia, era 11 horas da manhã e terminou essa cirurgia às 6h30 da tarde. E foi feita uma cirurgia em pé, né, porque foi descoberto que o tumor era um tumor extremamente grande. E assim, né, o pós-operatório foi muito difícil, fiquei durante meses me recuperando, mas venci, consegui passar por isso. Então tudo começou lá quando eu era do ensino fundamental, que eu quis fazer o ensino médio melhor, né? Ter um ensino melhor porque eu sabia que futuramente isso ia me ajudar a passar por uma boa faculdade. Então eu estudei no 9º ano, último ano do ensino médio, me preparei e fiz a prova para Fiocruz. E aí, graças a Deus, consegui passar. Tive ensino médio público, mas de uma qualidade, né, um pouco melhor. E nisso fui lutando, né? Começou a luta a partir daí, também a escola era muito exigente e tal. Consegui concluir o ensino médio tranquilamente. E depois aí veio a preparação mais concreta para passar para a faculdade. Eu saí, consegui uma bolsa num curso bom, né, para me preparar, porque também esses cursinhos têm um valor muito caro e se a gente for pagar o valor integral fica praticamente impossível. Então eu tive que fazer uma prova e consegui um desconto ótimo, né, pela minha nota, e aí ficou mais viável para minha família pagar. Aí eu estudei, né, no primeiro ano tem aquela ansiedade que caramba, eu vou estudar, eu vou passar e tal. Aí estudei, me esforcei, aí no final do ano fiz a prova, depois não consegui passar no primeiro ano. Aí você fica meio triste, né, meio desapontado, né, toda aquela situação de você querer muito uma coisa, se esforçar e não ver o resultado. Mas aí eu parei pra pensar e, não vou desistir, né, é o meu sonho. Então, poucas pessoas, como é um curso muito difícil, conseguem passar de primeira. Então eu fui e continuei tentando mais uma vez. Aí estudei o 2º ano no curso, já estava meio cansada, mas escolhi estudar e revisar as matérias todas de novo. Fiz a prova do Enem mais uma vez. Aí quando veio no início desse ano, eu esperava muito, né, ter passado. Aí no início desse ano eu não consegui de novo. Aí foi aquele desespero. Aí eu fiquei, caraca, a segunda vez vou ter que estudar o 3º ano pro vestibular e hoje eu tô muito cansada, sabe? É um cansaço físico, né? E um cansaço mental também. Imagina você estudar uma matéria pela 10ª vez, ter que revisar tudo, trilhar aquele caminho pela 3ª vez.
Então fiquei muito desapontada, assim, tive que me conformar com a minha derrota, mas eu tinha duas escolhas, ou desistir do meu sonho, ou continuar tentando e reunir as últimas forças que me restavam e dar o último gás. Então eu escolhi essa segunda opção, né? Porque muitas vezes a gente desiste dos nossos sonhos quando já estava muito perto de você alcançar. Então eu pensei dessa forma, pô, eu já cheguei até aqui, então não vou desistir agora. E aí eu escolhi no primeiro semestre desse ano continuar estudando. E aí quando foi agora no meio do ano, né, que dá pra você se inscrever pela nota do Enem de novo, no SISU do meio do ano eu me inscrevi. E era algo assim completamente inesperado, porque a minha classificação tinha inclusive caído, né? Mas como é da vontade de Deus, não é da nossa, Ele pode realizar o impossível, né? Que muitas vezes a gente não acredita. E aí depois de ter ficado esse primeiro semestre estudando, aí veio a notícia de que eu tinha conseguido passar, né? Para medicina, na UFRJ, né? O que eu sempre sonhei e algo que nesse momento era completamente inesperado para mim. Então, agora eu tô nessa alegria, né? Mas o caminho não foi fácil. Eu saí de uma realidade difícil, assim como muitos, né, alunos de vocês, né, provavelmente, né, passam. Os professores muitas vezes têm muita boa vontade, mas, né, a gente sabe que tem as suas limitações no ensino público. Mas a minha mensagem é essa: se vocês têm um sonho, mesmo com todas as dificuldades, né, sendo da vontade de Deus e você fazendo o seu melhor, né, isso pode se tornar algo real, né? Então nunca desistir dos seus sonhos, nunca se conformar com a sua realidade e correr atrás daquilo que você acredita, né? Construir uma vida diferente para você. É isso que eu estou buscando, né? Sei que a jornada ainda não terminou, tenho mais, né, uns 6 anos ou mais de estudo pela frente, mas estou construindo o meu caminho. Então gostaria de deixar esse exemplo aí para vocês, né, de superação e de luta, que deu certo pra mim e que se deu certo pra mim pode dar certo também pra todos vocês.